por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, livro escrito por Salomão, capítulo de número 10. Eu quero ler apenas um versículo, versículo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 7. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia, através do seu smartphone. Aí você pode acompanhar aqui também, a leitura conosco na projeção. Diz assim a palavra de Deus: vi servos a cavalo, vi servos a cavalo, e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Vamos ler novamente, é um versículo apenas, diz assim: vi servos a cavalo, e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. O tema dessa ministração é: qual é o seu lugar? É uma pergunta. Qual é o seu lugar? Amém? Feche seus olhos, pode fechar a sua Bíblia, pode agora também aí desligar o seu smartphone. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, falou na nossa vida nesta manhã. Entendemos que o Senhor tem mais para poder fazer. O Senhor sempre completa a boa obra. E o Senhor tem algo preparado, específico para as nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor complete essa boa obra através, ó Pai, de mais uma parte da ministração da sua palavra. Que o Senhor toque o nosso coração, ó Pai, que nós sejamos realmente canal do seu fluir nessa noite ao coração de cada irmão, de cada irmã, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, Salomão, ele está falando aqui a respeito de algo muito importante, Salomão, ele está chamando a nossa atenção em relação ao nosso lugar, ao nosso papel. A função que nós temos que exercer sobre essa terra. Salomão, ele não está falando de riqueza, porque quando nós lemos um texto como esse, servos andando a cavalo, e príncipes andando a pé como servos, até mesmo porque naquela época um cavalo era algo muito, muito caro. Então, só as pessoas com muito recurso tinha cavalo. As coisas mudam um pouco. 100 anos atrás, quem tinha carro era rico, não era? E quem tinha cavalo era pobre. Hoje não, quem tem cavalo é rico. Tem cavalo é rico, inverte as coisas. Porém, nessa época, há mais de 2.500 anos atrás, quem tinha cavalo era realmente pessoas de grandes posses, eram os ricos. E quando nós lemos o texto, a gente já imagina logo isso. Mas Salomão não estava falando a respeito de riqueza ou de status sociais. Ele estava falando a respeito de posicionamento. Posicionamento, ou seja, qual é o lugar que nós devemos estar. E quando nós olhamos para a nossa realidade, o que eu enxergo e o que eu vejo é que existem muitas posições invertidas. Ou seja, muitas pessoas que deveriam estar desfrutando de uma vida alinhada com a palavra de Deus, e toda vida que é alinhada com a palavra de Deus não é uma vida mais ou menos, é uma vida abundante. Se você não sabe, eu quero deixar claro no seu coração nesta manhã, que Deus te chama não para sobreviver sobre a face dessa terra. Não é esse o nosso chamado. E o nosso chamado também não é para que a gente tenha uma vida mais ou menos, uma vida comum. Não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para que nós tenhamos uma vida abundante. Amém? Você deseja ter essa vida abundante, que é uma promessa da palavra de Deus? Você crê nisso?
Glórias a Deus. E é exatamente a respeito disso, né, que Salomão está falando. Né? A vida abundante não necessariamente, né, é uma vida de riqueza, como a gente interpreta hoje. Né? Todo mundo dentro da igreja vai ser milionário. Sei, mas matematicamente não, né? Não quer dizer que Deus não possa levantar milionários dentro dessa igreja, e não tem problema nenhum com isso, amém? Nós não temos problema nenhum com isso, isso é bênção de Deus também. Porém, né, uma vida bem posicionada, né, uma vida abundante é muito além disso. E nós precisamos, primeiramente, saber separar uma coisa da outra e entender que Deus tem um lugar específico para nós. Deus tem um propósito de vida específico para você. E não é uma vida mais ou menos. Não é uma vidinha de qualquer jeito. Deus tem uma vida boa, uma vida abundante, uma vida preparada de uma forma específica para a sua casa e para a sua família. Agora, que lugar é esse? Porque se o texto está falando de posição e está nos alertando que existem coisas invertidas sobre a face dessa terra, que posição vem a ser essa? Né? Qual é essa posição? Deus nos coloca como príncipes e princesas sobre essa terra. Amém? Quando perguntarem para você assim, quem você é? Né, você pode estufar o peito, né, e responder claramente, eu sou um príncipe sobre a face dessa terra. Eu sou uma princesa sobre a face desta terra. Né? As mulheres, no encontro, né, voltam com esse entendimento, porém, é para toda a igreja isso. Pode ser que a sua resposta cause até, né, uma estranheza na outra pessoa, e talvez você seja até recepcionado com um sorriso aí, né, de desdém, mas é a realidade bíblica. Né? Você é um príncipe, você é uma princesa sobre a face dessa terra. E sendo dessa forma, nós não podemos inverter as coisas. Nós temos que assumir a nossa posição. Na igual tem muitos que já esfregam as mãos, né, e falam assim, eu sabia disso, né, lá no meu trabalho eu já sabia disso, eu sou príncipe, então não posso, né, ser mandado, eu tenho que mandar. Às vezes a gente tem esse entendimento, e é errado isso. Às vezes você não tem habilidade nenhuma para mandar. Não tem problema nenhum nisso. Às vezes a sua habilidade é executar. Quantas pessoas eu não trabalhei que eram excelentes executores, sabia fazer o trabalho, mas quando você colocava num cargo de coordenação, a pessoa se perdia totalmente. Então não tem problema algum nisso, gente. Não é a respeito disso. Agora eu sei, né? Eu fui feito para mandar. Eu não posso ser empregado, eu tenho que ser empresário. Né? Tem muitos cristãos que pensam desse jeito. E até mesmo usa aqui o Eclesiastes 10:7 para poder embasar essas coisas. E isso não é para todo mundo. Às vezes você não tem habilidade para ser empresário. Inclusive, a maioria das pessoas não tem. Essa é uma habilidade, é um dom muito raro. Nem todos têm esse dom e essa habilidade. Se você tem o dom e a habilidade de empreender, né, inclusive nós até incentivamos isso aqui, né, as mulheres, né, tem aí, né, a Feira das Mulheres Empreendedoras, nós incentivamos, não tem problema algum nisso, porém não é todo mundo. Não é todo mundo. Então, quando nós lemos um versículo como esse na Bíblia, nós temos que entender que não é para esse lado que Deus está nos levando. Deus está nos levando a nos posicionarmos como homens e como mulheres de Deus sobre a face dessa terra. E diz mais respeito às coisas que estão dentro de nós do que às coisas que estão fora.
externamente. Porque a função principal de um príncipe qual é? De governar, não é? Sim ou não? O príncipe governa. Essa é a função de um príncipe e de uma princesa. É de exercer governo. E eu entendo, né, que o governo que nós devemos exercer de forma principal na nossa vida é o governo interno. Né? É aprender a governar a nossa própria vida. E tem muitas pessoas que não conseguem, que têm uma dificuldade muito grande em governar a sua própria vida. E eu digo de uma forma muito clara, se você não aprender a lidar consigo mesmo, se você não aprender a ter domínio, controle sobre a sua própria vida, vai ser mera ilusão querer governar alguma coisa fora essa condição. Então, nós precisamos, primeiramente, aprender a lidar com a gente mesmo. Nós precisamos colocar a nossa mente e o nosso coração bem posicionados em relação àquilo que Deus quer para a nossa vida. E essa é a grande dificuldade. Às vezes nós nos enchemos da palavra de Deus, nos enchemos da unção de Deus, e isso gera em nós uma motivação, e está certo gerar em nós uma motivação, mas tudo que Deus faz primeiramente aqui dentro. Faz dentro do nosso coração, renovando o nosso entendimento, né, renovando o nosso coração, nos enchendo da sua presença. Tudo que Deus faz, Ele faz primeiramente aqui, é dentro de nós. E depois, essas coisas que Deus faz, elas são externadas, né? E aí sim nós somos capacitados a seguir adiante nas coisas externas. Então, quando eu falo a respeito de governar, aprender a se posicionar, que é o que o versículo nos diz, eu estou falando principalmente daquilo que está dentro de nós. Você precisa aprender a governar a sua vida, sabia disso? Você precisa aprender a ter esse domínio próprio. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, né, nos dá uma lista de coisas que a gente precisa praticar. Porém, eu separei algumas coisas aqui que eu julgo ser muito importante. Algumas coisas que eu creio que a maioria das pessoas não tem governo. A maioria das pessoas, infelizmente, né, escorregam nesses pontos aqui, mesmo às vezes querendo fazer as coisas de uma forma correta. Você tem que aprender a governar, primeiro, os seus desejos. Amém? Amém? Está todo mundo quietinho, vocês estão com medo? Não, tá não, né? Primeira coisa que a gente precisa colocar no lugar, nos posicionarmos na nossa vida, é em relação aos nossos desejos. Porque se você é uma pessoa que não consegue governar os seus próprios desejos, Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim, ó: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Está falando a respeito de controlar os nossos desejos. Todo ser humano tem desejos. Você tem desejos. Eu tenho desejos. E se nós deixarmos a nossa carne e a nossa alma dominar os desejos da nossa vida, esses desejos, eles vão dominar a nossa vida como um todo. E todo ser humano tem desejo, e os nossos desejos, eles são infindáveis, quando dominados pela nossa alma e pela nossa carne. Os nossos desejos se tornam infindáveis, ou seja, né, quando nós alcançamos algo, desse algo nós já estamos o quê? Né, arrumando mais coisas. Eu não estou dizendo de sonhos, eu estou dizendo de ter os nossos desejos saciados. E quando esses desejos forem saciados, nós entendemos que nós alcançamos um objetivo. E isso é o que gera descanso na nossa vida. Você é uma pessoa que governa sobre os seus desejos? Você sabe separar uma coisa
da outra, ou a sua vida inteira, corpo, alma e espírito, né, é condicionada a esses desejos. Veja bem, não estou falando de sonhos, de objetivos, que nós temos que ter e ter muitos, mas aqueles desejos imediatos, né, aquilo que surge, né, no dia a dia. Quem aqui é dominado pelo desejo de dormir um pouquinho mais? Até cabia uma misericórdia aí, né? Né? Todo mundo tem esse desejo, não tem? Mas você pode deixar que esse desejo domine a sua vida, governe a sua vida? Você pode deixar? Você não pode deixar. Porque se esse desejo dominar a sua vida, o que vai acontecer? Você vai levar do seu chefe um chute a um palmo abaixo da espinha. Não vai acontecer isso? Nós temos que aprender a dominar os nossos desejos. Quem já não teve o desejo profundo de segurar na garganta do chefe e fazer um carinho um pouco mais intenso? Quem? Quem já não teve isso? Quem já não teve aquele desejo de olhar, né, para o seu ordenado, né, para os mais novos, salário, né, de olhar para aquele ordenado e falar assim, eu não fico mais um dia nessa empresa que não me valoriza? Quem nunca teve esse desejo? Todo mundo que está vivo, respirando, já teve esse desejo. Mas você entende que se você não governar sobre os seus desejos, a sua vida ela não vai avançar. E isso está muito invertido nos dias de hoje. Ao invés do nosso espírito alinhado com as coisas de Deus governar a nossa vida, os nossos desejos alinhados com a nossa carne, com a nossa alma é que tem dominado. Quando Salomão diz assim que tem príncipes andando a pé e servos andando a cavalo, ele não está só falando de dinheiro, e nem é de dinheiro que ele está falando. Ele está falando dessas inversões. Pessoas que são dominadas pelo seu desejo. Quem é casado aqui? Muito bem. Baixa a mão. Quem nunca teve aquele desejo de dizer assim, hoje eu faço a minha mala? Todo mundo é crente aqui, né? É crente. Carlinhos, quantos anos de casado? 50? 49 anos de casado. Nunca teve esse desejo, né? Nunca, Carlinhos. Está ali mentindo, que é uma beleza. Está mentindo, depois vai ficar mentiroso. Né? Quem nunca teve esse desejo, né, de dizer assim, hoje eu vou fazer um carinho na minha mulher, vou colocar o travesseiro na cabeça dela, assim, vou segurar. Né? A mulher também, né? Hoje eu vou esperar ele dormir. Esses desejos, eles nos assombram no sentido de vir na nossa cabeça. Isso acontece. Mas você vai ser dominado por esses desejos. A gente precisa aprender a governar sobre isso. Vocês têm a ilusão utópica de que o pastor sempre vai acertar com você? Quem tem essa ilusão? Se você tem essa ilusão, estou dizendo, é uma ilusão utópica. Porque nós erramos. E às vezes a gente erra até mais do que a gente gostaria. Não quer errar, a gente procura acertar. E eu sempre falo, olha, eu posso até errar com o Edinho no jeito, mas eu nunca vou errar na intenção. Não é isso que eu estou falando. Quero o melhor. Mas às vezes, ao querer o melhor para a pessoa, a gente pega alguns caminhos que não deveria caminhar. E se nós não aprendermos a controlar os desejos quando essa coisa acontece, nós vamos ficar pulando de igreja em igreja. Nós vamos ficar pulando de ministério em ministério. A nossa vida espiritual, ela vai ser o quê? Uma roda gigante. Ora em cima, ora embaixo. Vai ter sempre uma variação muito grande na sua vida. E isso é maturidade. Sabe o que é maturidade? Aprender a lidar com as adversidades da vida. Não ser aquela pessoa ingênua de achar
que a estrada à sua frente vai ser sempre linda, maravilhosa, sem nenhum buraco, sem nenhuma curva brusca. Não é a realidade. E se não aprender a lidar com os desejos, sabe o que acontece? Você vai sair do primeiro casamento, vai entrar no segundo, vai entrar no terceiro, vai entrar no quarto, quinto, sexto, e vai ser um Fábio Júnior da vida. Né? Vai acontecer isso com a sua vida. É isso que você quer? Então você tem que aprender a controlar o quê? Os seus desejos. Se você não conseguir controlar a sua alma, a sua carne, rapaz, você vai ter que, né, ter aí 200 carteiras de trabalho, né? Porque carimba uma, carimba, 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 carimba. Vai ser assim. Então, o que a gente precisa aprender? A colocar as coisas em ordem. O que realmente te governa? Hoje você reconhece que esses desejos que você tem, esses desejos imediatos, é o que te governa? Tem gente que tem dificuldade com a alimentação. Né? Todo mundo gosta de comer. Todo mundo. Eu também gosto de comer. Né? Mas a gente sabe que nós não podemos dar vazão a todos os nossos desejos alimentícios. Você sabe disso ou não? Sabe, né? Precisa falar disso? Precisa, né? Não dá. Meu irmão, se você for comer tudo aquilo que você quer, na quantidade que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, você talvez não chegue no final do ano. Ou não chegue da forma que deveria chegar. Né? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia não diz só isso só para que a gente entenda que a presença de Deus é derramada sobre a nossa vida. Para a gente entender que nosso corpo também é importante, faz parte do nosso ser. Então, se nós não aprendermos a governar os nossos desejos, os desejos vão nos dominar. E a sua vida, infelizmente, vai ser uma vida totalmente desequilibrada. Então, é importante que a gente aprenda a governar. E aprenda também a governar sobre os nossos pensamentos. E aí é um pouquinho complicado falar a respeito de pensamentos. Salmo de número 49, versículo de número 3, diz assim: a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. A meditação do coração será de entendimento. Então, nós não podemos, às vezes, né, impedir que alguma coisa, algum pensamento entre na nossa cabeça. Não dá para impedir isso. Às vezes nós estamos num momento de alma bagunçada. Né? Às vezes nós estamos num momento de ira. Né? Quem nunca quis dar um couro em alguém? Uma mão de pau, uma surra, uma sova. Vocês estão entendendo, né? Só eu? Todo mundo, né? Rapaz, se eu pego aquela pessoa agora, nesse momento, esse pensamento já surgiu na sua cabeça? Já surgiu na sua cabeça. Mas o que acontece? O que você tem que fazer? Você consegue impedir isso? Às vezes você não consegue impedir. Não dá para impedir, mas você consegue controlar. Ou seja, você precisa aprender a governar também sobre os seus pensamentos. Porque se você não governar sobre os seus pensamentos, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar desconstruindo em minutos o que se levou anos para poder edificar. Está me entendendo? Aprender a controlar o quê? A goela, a boca, a língua, a boca grande. E nós aprendemos a controlar, a governar isso quando nós, sabendo que nós não podemos impedir que certos pensamentos entrem na nossa mente, mas entendendo que a gente tem a responsabilidade de dominá-los. Não é? É contar até 3, 10, e para alguns irmãos, conta o dia inteiro. Conta o dia inteiro. Se for preciso, conta o dia inteiro. Mas, pelo amor de Deus, né, governe sobre os seus pensamentos. E esse ponto também é um ponto muito invertido.
Ah, pastor, eu sou sincero, né? Eu falo aquilo que eu penso. Você não é sincero. Você é uma pessoa sem parâmetros. Você sabia que nem sempre a gente deve falar aquilo que pensa? Porque falar aquilo que pensa tem que passar por uma peneira do governo? Será que realmente isso que eu estou pensando é algo que vai ser positivo no coração de outra pessoa? Será que eu realmente sou a pessoa adequada para poder falar a respeito disso? Será que eu tenho a habilidade o suficiente? Será que o momento é o momento correto? Será que esse momento agora, que esse pensamento está na minha cabeça, desse jeito, às vezes me dominando, será que é esse o momento que eu vou ter aquela conversa com meu marido? Será que agora é o momento correto, diante desses pensamentos que dominam a minha cabeça? Será que é o momento correto de ter aquela DR? Será? Então, tudo isso, gente, envolve governo. O que está invertido nas nossas vidas é exatamente isso. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles vão nos dominando, E muitas coisas, gente, para serem externalizadas, elas têm que ser remoídas dentro do nosso coração. Tem que ser ruminadas. Ou seja, nós temos que refletir, ou seja, sempre nos flexionarmos novamente naquilo que está passando dentro da gente. Porque se você não fizer isso, sabe que você vai ser uma pessoa talvez de dupla personalidade, talvez tripla personalidade. Uma pessoa que vive segundo as circunstâncias. Quem sabe não uma pessoa desequilibrada. Mas uma pessoa que governa os seus desejos e os seus pensamentos é uma pessoa que sempre terá essa vida abundante que a palavra de Deus nos diz. Controlando desejos e controlando pensamentos, nós vamos controlar as nossas ações. Amém? Vocês estão me entendendo? Controlar desejos e controlar pensamentos, nós controlamos as nossas ações. Um adultério, ele não surge da ação. Ele começa no desejo e começa no pensamento. Um crime não começa na ação, começa no desejo e no pensamento. Algo ruim que um ser humano pode produzir não começa na ação, começa no desejo e começa no pensamento. Controlando o desejo, governando o desejo e pensamento, nós vamos controlar as nossas ações. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Controlar as nossas ações e as nossas atitudes. Gente, perca oportunidades, mas não seja uma pessoa imediatista. Não seja uma pessoa imediatista. Às vezes, na ansiedade de querer resolver a nossa vida toda no estralar de dedos, nós acabamos por destruir toda a vida que nós construímos até a presente data. Tome muito cuidado com as suas ações. Pense bem a respeito disso. E quando você for tomar uma decisão, ou ter uma atitude na sua vida, que você faça com muita consciência, que você faça com muita reflexão, debaixo de muita oração, debaixo de conselhos, e a Bíblia nos orienta a isso. Busque a multidão dos conselheiros e terás a sábia decisão. Então, se nós governarmos os nossos desejos e os nossos pensamentos, governaremos as nossas ações. E quem tem esse tipo de governo,
desculpa a expressão, faz menos besteira na vida. Se você está olhando para você mesmo agora e falando assim, eu faço muita besteira na minha vida, oh meu Deus, eu erro, eu faço muita coisa que eu não deveria fazer, então você precisa aprender a governar. Não governar aquilo que é externo, você precisa aprender a governar o seu coração, você precisa governar os seus desejos, você precisa governar os seus pensamentos, porque assim as suas ações vão vir a reboque. Tenha certeza que aquele que domina, né, a sua alma, os seus sentimentos, o seu corpo, coloca todas as coisas no devido lugar. Gente, isso faz um reflexo nas nossas ações. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Então você entendeu aquilo que você precisa governar. Agora, existem algumas coisas que nós também não podemos deixar que nos escravize. É a realidade. Um escravo, ele é um servo forçado. Quem serve não é escravo. Tudo bem? Estão me entendendo? Aquela expressão, eu sou escravizado nessa empresa. Você é forçado? Você é forçado? Não, então você não é escravizado. Nunca use essa expressão, né? Ah, eu sou escravizado dentro dessa casa. Por quê? Porque minha mãe pediu para lavar uma louça. Dado, com as palavras, gente, tem muita importância. Palavras são poderosas. São poderosas. Então, o escravo é o servo forçado. Você é forçado a fazer aquilo. E se você quer governar, você precisa fugir de algumas coisas que escraviza. E uma das coisas que escraviza muitas pessoas é aquele desejo de agradar todo mundo. Amém? O desejo de agradar todo mundo. Ou o medo de não agradar as pessoas. E eu vou dizer algo para você que eu sei que você sabe, mas eu tenho que dizer novamente. Você não vai agradar todo mundo. Vai. Não vai. Esse desejo, sabe, de que tudo que nós falamos, pensamos, ou todas as nossas atitudes vão ser bem aceitas por todo mundo, isso não é uma verdade. E tem pessoas que se escravizam diante disso. Pessoas que param a sua vida, deixa de governar, né? Deixa a sua posição de príncipe, de princesa, porque não foi aceito. Não foi aceito. Eu sou um dos pastores aqui dessa igreja. E eu tenho uma posição muito forte a respeito das coisas. Né, pastor Gil? Tenho. Eu com o pastor Vilela aqui, de vez em quando, nas reuniões, a gente dá umas atritadas bem feia. Feia assim, né? Saudável. E sabe o que acontece? Nem sempre as minhas ideias são aceitas. E se eu não aprender a lidar com isso, eu estou saindo da igreja também toda semana. Acabou a reunião de presbitério, eu desmonto minhas coisas aqui, boto na caixinha e vou embora. Porque a gente precisa aprender a lidar com isso. Nem sempre aquilo que eu tenho como ideia vai ser aceito por todo mundo. E se não aprendermos a lidar com isso, sabe o que acontece? Nós ficamos escravizados. É porque a minha ideia não foi aceita na reunião passada, na reunião de agora eu já não dou mais ideia nenhuma. Eu vou ficar quieto, eu vou fazer biquinho, né? Ah, lá no meu serviço eu dei uma ideia para o meu chefe não aceitou a minha ideia, agora eu já também não dou mais ideia nenhuma. Vai ficar no seu lugar aí, na sua posição, o resto da sua vida. Tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com a crítica. E eu vou dizer para você vai ser criticado. Sabe por quê? Porque você não é perfeito. E eu sei que agora, né, talvez eu tenha ofendido os perfeitos.
Mas você não é perfeito. Você vai errar. As suas ideias, podem ser até boas ideias, mas talvez não seja a melhor ideia. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Dentro aqui da igreja, nós amamos pessoas que são criativas. Eu conversava com a liderança dos jovens, e eu dizia assim, olha, sabe qual é a sua função, a função de vocês aqui? Colocar um monte de ideias. E sabe qual é a nossa função aqui? Ir cortando aquilo que a gente acha que não é convém. Mas coloque as ideias. Essa é a nossa função. A função é colocar as ideias, saber que muitas ideias poderão não ser aceitas. E vai ter que aprender a lidar com isso. Como eu sei também que muitas ideias que eu coloco, elas não são aceitas, eu tenho que aprender a lidar com isso. Se eu for me escravizar por causa disso, ou seja, bloquear a minha vida por causa disso, eu não vou viver. E aí minha vida vai ficar invertida. Entende? Em vez de você governar, você vai estar sendo escravizado. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Quer ver um outro tipo de escravidão? A escravidão provocada pela culpa. Pela culpa. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, mas eu vou perguntar aqui para você um negócio. Quem aqui já errou? Falei baixinho para, né? Quem aqui já errou? Lembra quando Jesus estava diante daquela mulher que tinha sido pega em adultério, né? E o pessoal falava assim, taca pedra, taca pedra. E Jesus estava pacientemente escrevendo alguma coisa no chão, que nós não sabemos o que é, mas estava escrevendo. O que Jesus diz? Aquele que não teve erros, pecados, que atire a primeira pedra. Então eu vou dizer para você, por melhorzão que você seja, por mais bonzão de tudo de bom que você seja, você vai cometer erro. Por mais maridão, certão que você seja, você vai cometer os seus erros. Por mais mulher perfeita que você seja, você vai cometer os seus erros. E diante disso, se você não souber lidar com esse negócio, porque os erros, entendemos e sabemos que gera consequências, sim ou não? Gera. As nossas falhas geram consequências. Precisamos aprender a lidar com isso também. Mas se você deixar as suas falhas e os seus erros te dominar, vai surgir dentro de você um sentimento chamado culpa. E a culpa escraviza. Tem muita gente escravizada diante de certas culpas. Mas, pastor, eu errei. E errou mesmo. Eu errei, né? Foi lá em 1989, né? Quando caiu o muro de Berlim. 1989. Meu irmão, você acha que já não passou água suficiente debaixo da ponte? Se você fez o seu dever de casa, pediu perdão, procurou consertar, corrigir, levanta, sacode a poeira e siga em frente. Porque se você for ficar escravizado pela culpa, você vai ser sempre colocado na condição de servo forçado, de escravo, e não de uma pessoa que governa como um príncipe, uma princesa de Deus. Amém? Então, é a questão desse querer agradar a todo mundo. Questão desse sentimento de culpa. Ou do ressentimento. Do ressentimento, que é um sentimento muito forte também. O ressentimento é sentir novamente. Sentir novamente. Sentir novamente. Ou seja, nós vamos trazendo aquelas dores e nós vamos sentindo novamente essas dores. Ai, pastor, eu fiz tanta coisa errada, pastor. Nossa, eu magoei aquela pessoa. Irmão, você já procurou se consertar, se acertar? Você fez o seu melhor? Então não está na hora de você seguir em frente, não. Ou você vai querer constantemente ficar puxando a brasa desse sentimento novamente para dentro de você.
Vocês entendem que a vida é para frente? Tem essa compreensão? Aqui a igreja tem essa compreensão que o que Deus quer é que nós nos levantemos do lugar onde nós estamos e que a gente caminhe rumo aos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Você está entendendo isso? Então precisamos nos colocar nessa posição. E se não aprendermos a lidar com isso, com os nossos erros, com os nossos ressentimentos, precisamos lidar com os nossos pecados. Precisamos lidar com os nossos pecados. Porque eu não sei se você sabe, mas você peca. Sabia disso? Não estou falando de vida de pecado, mas dos nossos erros, das nossas falhas. Eu repito constantemente o que o apóstolo Paulo falava. Aquilo que eu tenho que fazer é difícil eu fazer, mas aquilo que eu não posso fazer, eu estou errando. Eu preciso me corrigir. Então, meu irmão, se você errou, cometeu um pecado, peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado, a Bíblia diz isso, né? Confesse as vossas culpas. A tradução é confesse o seu erro, o seu pecado, uns aos outros, para que sejam curados ou sarados. Procure um líder, procure um pastor, pastor, eu errei nisso aqui. O pastor vai lhe dar uma instrução. O pastor vai lhe dar uma direção. Ele vai orar contigo. E vai falar assim, olha, agora nós dois estamos juntos nisso. Vamos batalhar juntos. E pessoas que têm essa atitude são pessoas aceitas aqui dentro desse ministério. Aqueles que assumem as suas fragilidades, os seus erros, sabe quem ele é e está disposto a corrigir, a pedir perdão, a se arrepender e não voltar mais naquele erro. Essas pessoas são realmente a igreja, que é gente de carne e osso buscando se santificar, ser mais parecidos com Jesus Cristo. E é essa igreja que eu sou pastor, e é essa igreja que eu entendo que está contida na palavra de Deus. Não é aquela igreja cheia de gente branquinho, com asinha. Isso não existe. Isso não existe. A igreja é formada por gente disposta a viver o evangelho e entendendo que viver o evangelho é uma luta diária todos os dias. É lutar contra a nossa carne. E quando nós errarmos, cumprirmos o protocolo bíblico. Cumprir o protocolo bíblico. Não é protocolo da instituição igreja. Porque tem igrejas que têm um protocolo para pecado. Vocês sabiam disso? A pessoa cometeu esse pecado. Então eles olham numa cartilha e falam assim, você vai ficar 3 meses sem tomar a Santa Ceia. Foi esse tipo de pecado, que é um ano, né, sem tomar a Santa Ceia, sem participar de nenhuma, só ouvindo as palavras. Não é protocolo da instituição, não estou dizendo que isso é certo ou errado, não estou para julgar. Mas estou falando, é cumprir o protocolo. Do coração compungido, do coração rasgado, do coração esfaqueado. Pois bem, eu falei aqui a respeito de nos posicionarmos, de entendermos que nós não podemos estarmos em áreas da nossa vida invertidos, de assumirmos aquilo que nós somos, que é príncipe e princesa de Deus, colocados sobre a face dessa terra para poder governar. Governar o quê? O externo? Sim, também, não tem problema com isso. Mas o principal e maior governo que nós temos que ter é daqui, é de dentro de nós. Aprender a governar os nossos desejos, os nossos pensamentos e as nossas ações. E entendermos que nós não podemos voltar àquele jugo de escravidão. Entender que nós não vamos agradar a todos. E que de vez em quando as nossas opiniões não serão aceitas. Entender a lidar com a culpa. Aprender a lidar com esse negócio chamado ressentimento. E aprender a lidar com os pecados. Agora, como isso é possível? Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11. E eu encerro a ministração lendo esse versículo. Diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou
a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que em vós habita. O mesmo Espírito de Jesus Cristo ressurreto está sobre a nossa vida. Você entende isso? Esse mesmo poder, essa mesma unção é sobre a sua vida. Porque às vezes você pode dizer assim: eu não consigo. Os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas atitudes me dominam. Eu não consigo me libertar dessas escravidões que dominam a minha vida. Eu quero dizer que você consegue sim, sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Então, não é a sua capacidade, mas é aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E o que Deus pode fazer na nossa vida, sabe o que é? São coisas que os nossos olhos ainda não viram. E os nossos ouvidos ainda não ouviram. E ainda nem o nosso coração teve como percepção. Então, não sou eu na minha força, mas é este Espírito que também é derramado sobre a minha vida, que me capacita a governar e quebra todo o grilhão, todas as amarras, todas as correntes que nos amarram. É esse Espírito de Deus. E você tem esse Espírito dentro de você. Amém? Você tem. Você tem derramado sobre a sua vida dessa unção, desse poder. Não é a sua força, mas é o entendimento de que Deus nos fortalece. Amém? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Eu pergunto novamente para todos: qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Pode ser que talvez a sua vida não esteja caminhando da forma que deveria caminhar, por causa de posições invertidas. Talvez você deveria estar num lugar, mas muitas coisas lhe impulsiona e colabora para que você esteja em outro que você não deveria. Agora é o seu momento com Deus. Nem é a questão de não ter desejo de avançar, de crescer, de melhorar. Às vezes é uma questão de posicionamento. Quem governa a sua vida? Quem governa este coração que bate aí dentro do seu peito? Quem que governa? Já não é o momento de você assumir o controle disso, com a capacitação dada por Deus, de controlar os seus desejos, os seus pensamentos, de controlar as suas ações, as suas atitudes. Será que não é o momento de você se libertar dessa escravidão, de todos esses ressentimentos, dessa culpa que você carrega? Talvez o diabo te acuse de pecados que já foram trilhados no caminho do arrependimento, e o diabo continua trazendo isso dentro do seu coração, te acusando. Não é o momento de dar um basta nisso. Nós estamos num culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é nos lembrarmos daquilo que Jesus fez. E o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário quebra todo o jugo, nos liberta do pecado. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu sei qual é o seu lugar. Eu sei qual é o meu lugar. E eu não quero ter simplesmente uma vida mais ou menos. Eu quero ter uma vida abundante. Para isso eu entendo que eu preciso me posicionar. Faça isso neste momento. A
Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Senhor, eu oro por cada um, ó Pai, que recebe esta palavra neste momento, ó Pai, que bate no peito e diz assim: essa palavra é para minha vida. Que o Senhor nos capacite neste momento, ó Pai, não somente a entender a palavra, mas que o Senhor nos capacite a viver dessa forma, posicionados do jeito que o Senhor quer e pretende. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um, ó Pai, de um poder, de uma unção, ó Pai, que nós necessitamos para pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. A Santa Ceia é um momento de memória, é um memorial, é um momento em que nós trazemos na lembrança, trazemos novamente na nossa mente, no nosso coração, os relatos bíblicos a respeito da obra da cruz. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. E não existe obra de amor maior do que a obra da cruz. Nenhuma literatura, nenhum romance, nada surgiu até hoje, até a presente data, não vai surgir, que reflita o amor como a obra da cruz. Jesus Cristo morreu no meu lugar e morreu no seu lugar, em favor de nós. Seu corpo partido e o sangue vertido na cruz do Calvário fosse para que os nossos pecados fossem perdoados. E os nossos pecados sendo perdoados, nós somos novamente ligados ou religados a Deus. A maioria das religiões são semelhantes, são parecidas, sabia disso? A maioria das religiões, porque a religião é o religar o homem a uma divindade. A maioria das religiões promove a mesma coisa, mas você não vai encontrar em nenhuma religião um Deus que se fez carne e habitou no nosso meio, e que deu a sua vida em favor dos seus. Você não vai encontrar isso, sabe por quê? Porque isso não pode ser de criação humana, isso é divino, isso vem de Deus para as nossas vidas. Amém? Os pastores já estão aqui, né? O Lu perdeu ontem um tio dele, né? Está chegando agora do velório, né? Que Deus abençoe a sua vida e conforte o coração da sua família, né? Pastor Braz, pastora Clô não estão bem, né? Amanhã vão fazer um teste de Covid, né? Mas não há de ser nada, né? Já estão melhorando, graças a Deus. Pastor Vilela, pastora Sandra e a Samira, né, estão viajando, chegam no dia 15, né, já estarão conosco aqui, estarão no acampamento, né? Graças a Deus por isso. Mas aqui estão
os homens e mulheres que Deus levantou neste lugar para poder servir a mesa espiritual. Amém? E é uma responsabilidade muito grande servir a mesa espiritual. Eu quero dizer para vocês, nós não nos sentimos melhor do que ninguém por servir a mesa espiritual. Eu pergunto para vocês, quem é mais importante? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que está servindo? É aquele que está sentado na mesa. E nós temos esse entendimento. E entendemos a nossa responsabilidade de entregarmos ao coração de cada um de vocês, não aquilo que nós pensamos ou queremos, mas aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e para a vida da igreja. É uma responsabilidade muito grande. E lá atrás estão aqueles que servem a mesa física, né, que é o nosso grupo de diaconato. Mas não é só eles que servem a mesa física. Da mesma forma que também não é apenas a gente aqui que serve a mesa espiritual. Toda semana existe mais de 100 reuniões de células, onde a multiplicação do serviço, de servir espiritualmente, ela é feita. Existe mais 100 reuniões de célula toda semana, onde o nosso diaconato é multiplicado lá nas casas, onde tem um irmão que compreende a palavra de Deus e se levanta para poder servir, ou a mesa espiritual, ou a mesa física. Isso é um privilégio muito grande. E nós entendemos que no reino de Deus, todos nós temos que aprender duas coisas: a ser servidos e a servir. Você quer ver algo impressionante na palavra de Deus? No momento em que Jesus, ele se despe, tira sua roupa, amarra uma toalha em volta da sua cintura, e ele coloca todos os discípulos sentados, e ele começa o quê? A lavar os pés. E aí Pedro fala assim: não, Jesus, o que é isso? Me servir desse jeito? Não é o Senhor que tem que lavar meu pé, sou eu que tenho que lavar o seu pé. E Jesus disse: se eu não fizer isso, você não tem parte de mim. No reino de Deus, todos nós temos que entender duas coisas: aprender a ser servidos por aqueles que nos amam, pela igreja. Tem gente que passa dificuldade de arroz e feijão dentro da sua casa, mas não sabe ser servido pela igreja. Não sabe chegar e falar assim: pastor, eu estou precisando disso. Não sabe chegar para um discipulador e falar assim: olha, você pode me ajudar com isso? Ou ver aqui no nosso discipulado, você consegue me ajudar? Não sabe ser servido. E nós precisamos aprender a ser servidos, porque só assim nós vamos aprender a servir. Quando nós aprendemos a ser servido. São duas coisas extremamente importantes. E a igreja, ela é organizada biblicamente dessa forma. Amém? Aqui está o pão e aqui está o cálice. É as duas representações da Santa Ceia. O pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo e o cálice, o sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Nós vamos orar pelo pão e nós vamos orar pelo cálice. E depois nós vamos pegar e nós vamos comer. E isso não é uma programação da igreja. Isso é trazer na memória aquilo que nos faz igreja. Você entende por que a gente dá tanta importância para esse culto de Santa Ceia? Todos os cultos, a Adra disse, são importantes. Mas esse culto é fundamental. O que nos liga e nos faz igreja é essa mesa. É nos assentarmos nessa mesa. E entendermos que existe tanto espaço. Cada cadeira dessa representa um espaço que poderia ser preenchido por mais uma pessoa sentada nessa mesa. É a alegria
mas também a responsabilidade. Amém? Quero chamar a Adri aqui, pastor Jeff, pastora Jaque, por favor. A pastora Jaque vai orar pelo pão e depois o pastor Jefferson vai orar pelo cálice. Amém. Pai querido, nessa manhã nós queremos te agradecer. Pai amado, nós sabemos que aqui há uma mesa de reconciliação. Papai querido, há muitos anos atrás o Senhor já nos via assentado neste lugar. Por isso que o Senhor decidiu, Pai amado, se entregar por cada um de nós. O teu amor foi tão grande que o Senhor entregou o teu corpo naquela cruz. Pai querido, esse pão, ele simboliza o teu corpo. Esse pão simboliza, Pai, aquele momento o qual o Senhor decidiu se entregar por cada um de nós. E para nós, nessa manhã, é motivo de gratidão, de alegria, de saber que o Senhor nos resgatou, de saber que o Senhor nos ama com um amor incondicional, o qual nós não conseguiremos retribuir nessa vida tudo que o Senhor fez por nós. Mas por amor e gratidão nós nos assentamos à tua mesa para dizer: Senhor, eis-me aqui. E nessa manhã eu quero consagrar esse pão que simboliza o teu corpo, que foi partido por cada um de nós, que foi massacrado, mas havia um propósito, para resgatar cada vida. E nós estamos aqui para te agradecer. E por isso eu consagro esse pão a ti, que simboliza o teu corpo, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não estava no momento da Santa Ceia. Ele aprendeu a respeito da Santa Ceia. E a expressão que ele usa é: eu recebi do Senhor a revelação da Santa Ceia. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, ele deixa registrado isso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele partiu o pão. Exatamente dessa forma. E ele disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Memorando esse dia, memorando essa obra. Meu Deus e meu Pai, nós expressamos o nosso amor e a nossa gratidão a Ti de forma especial. O nosso coração se alegra, Pai, pelo privilégio e a grande oportunidade de estarmos à Tua mesa. Nós apresentamos, Pai, o suco da uva, que representa o Teu sangue, um sangue que cura, sara, transforma e restaura. Muito obrigado, Pai, por essa entrega na cruz do Carvalho. Nós estamos aqui hoje graças a essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ainda que erramos, Pai, ainda que falhamos, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de sentar à Tua mesa e de reconciliar com o Senhor. Nós Te amamos, Pai, e recebemos com gratidão o pão, o suco que representa o Teu sangue. E eu declaro de forma especial o suco da vide consagrado e abençoado em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Vamos fazer isso neste momento, em memória do Senhor Jesus Cristo.